Então, gente, eu quero falar com vocês hoje sobre sobre um coração livre, um coração livre, desimpedido. Eu falei no domingo passado sobre o embaraço, né? Hebreus 12, 1 e 2, e sobre esse embaraço, né? Pra gente descobrir o que que a gente tem, o que tem nos embaraçado no caminho de, para Deus, no caminho de sermos pessoas mais dentro do propósito, com que nós estamos nos embaraçando. E hoje eu quero falar também dentro dessa linha, mas o que o Senhor fez subir a minha alma foi um coração livre. E eu vou começar falando disso mesmo. E Mateus 5:3, o texto das bem-aventuranças, né, que a gente conhece tanto, que a gente ama tanto, e que é tão profundo, né? Tem tantos estudos profundos sobre ele. Mas eu queria ler apenas o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E por que o limpo de coração vai ver a Deus? Imagine o seu coração cheio de entulhos, cheio de impedimentos, cheio de pecados, ou um coração, né, onde não está tomado, está ocupado. Está ocupado. Como que esse coração vai conseguir enxergar a Deus? Como que essa pessoa vai conseguir enxergar e ouvir a Deus? Os seus sentidos, os seus sentimentos, tudo está turvado, né? Porque o seu coração não está limpo. O que significa dizer, queridas, que estar limpo não está perfeito, significa estar submetido. Estar limpo significa estar sujeito à cruz. Então, e disponível para a graça. Entendendo que a graça, essa graça que nos alcançou, essa graça, como eu canto na música Casa de Cura, que nos agasalhou, essa graça que nos capacita a vencer o pecado, a vencer, né, as dores, as feridas e tornar o nosso coração limpo. Nós temos tudo à nossa disposição. É preciso nos abrirmos, é preciso entrarmos em contato com essas verdades, deixar a verdade alcançar o nosso interior, o nosso coração, para que ele realmente se torne limpo. Muitas vezes nós ocultamos de nós mesmos aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus, né? Acho que em Isaías diz isso, né? Que o Senhor não é surdo para não nos ouvir, né? Mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós, nosso Deus. Então, manter um coração limpo é manter-se uma postura de humilhação, de humildade diante de Deus, reconhecendo que, sim, sou pecador, primeiro. Sim, porque sou pecador e fui destituído da glória de Deus, eu preciso do Salvador, não apenas para um dia vindouro, mas para hoje nós precisamos do Salvador para manter nosso coração limpo, né? E quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos antes da sua morte, um dos atos dele é esse, né, de mostrar um valor do reino, que é o servir, e, e Pedro se recusa, no primeiro momento, a ser limpo por Jesus. Quem não, né? Como assim, mestre? Você vai lavar os nossos pés? E o Senhor falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque estar submetido e humilde diante de Deus, nessa condição de sou
um pecador que precisa da graça de Deus. Todos os dias preciso da misericórdia de Deus. Todos os dias preciso do Salvador. Ele já fez tudo já está consumado. Mas se eu não me achego diante dele e não reconheço, não exponho, embora tudo esteja disponível, não faz parte da minha vida. Porque só vai fazer parte da minha vida, da sua vida, quando nós acessamos a Deus pela fé. E aí sim nós usufruímos de todas as bênçãos da cruz, sendo uma delas o perdão e a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Então, ser limpo de coração é estar submetido a Deus, estar humilde diante de Deus. Por quê? Porque se eu erro, e eu tenho essa, como eu falo, para ser leão, preciso antes ser cordeiro, como o nosso Senhor. Se eu erro, se eu falho, se eu peco, se eu me firo, e nós vamos nos ferir, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Qual é a minha primeira atitude diante disso? Né? Então, aí o Senhor fala para Pedro também nesse texto, nem separei ele, mas vocês já conhecem. O Senhor fala para Pedro o seguinte, aí ele fala, não, Senhor, então lava tudo. Não só os pés, pode me lavar todo. E o Senhor diz, não, aquele que está limpo não precisa lavar, senão os seus pés. Né? Porque os pés falam da caminhada, de uma caminhada diária. Então, é apenas algo pontual, algo que vai se sujar, né? Não é, ele está falando do espírito, mas ele está falando aqui da prática. Né? Dentro dessa prática que a gente precisa do sangue de Cristo e expor isso diante dele. Amém? Então, e a gente vai, dentro dessa caminhada, a gente vai de alguma forma por acidente, porque eu acredito que quando e a palavra do Senhor também diz isso, né? Uma vez redimidos, nós não pecamos intencionalmente ou vivemos uma vida na prática do pecado. A gente vive a vida na prática da verdade, da santificação, e não do pecado. O pecado é um acidente, algo que acontece, enfim, mas no percurso da jornada, mas ele não é uma prática, porque uma prática nos forma. Por isso que se eu mentia, eu não minto mais. Né? Se eu falava mal, não falo mais. Por quê? Porque quem continua na prática se torna aquela prática. Então, quem mentia e continua mentindo depois de ter passado pelo sangue do Cordeiro, então ele vai se tornar um mentiroso. Isso não é identidade em Deus. Isso não tem parte em Deus. Então, uma coisa é, dentro do percurso da jornada, você cometeu uma falha, e logo vem uma postura de arrependimento. Agora, se a gente não toma isso como uma prática, o arrependimento e essa coisa da unção do Cordeiro mesmo, de humilhação, de reconhecer que somos pó, de reconhecer que podemos falhar, porque o amor de Deus permite isso, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente saiba que é por Ele mesmo que nós conseguimos ser limpos, né? Porque se não for pela misericórdia dele, a gente não vai ser. Então, não adianta nenhum ato mental, um ato positivo, não, nada disso, atos racionais, vai nos limpar. O que vai nos limpar é o reconhecer que temos um Salvador, nos humilharmos diante dele, nos arrependermos e clamarmos pelo seu perdão, que já foi oferecido na cruz, mas nós precisamos acessá-lo. E nós acessamos quando nós nos abrimos e reconhecemos o senhorio de Deus e a nossa parte terra, nosso pó, a nossa decadência humana, né, que precisa de um Salvador diariamente. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, um coração que não está limpo,
ou seja, que não se mantém nessa prática quando falha, quando se fere. O que você faz, né, irmãs queridas? Eu sempre chamo, né, para esse lugar de pessoal mesmo, de conduta. Vamos analisar, vamos pensar, vamos aprender mesmo com Deus, checar o nosso coração e com verdade, enfrentar a verdade sobre o que sentimos, o que de fato pensamos, que comportamento tem aparecido. Os nossos comportamentos, eles revelam verdades que a nossa alma esconde. Esconde porque com máscaras, com outras estratégias que o próprio humano cria para se ocultar, desde Adão e Eva foi assim. Então, às vezes, a gente precisa ter coragem para enfrentar as verdades que aparecem no nosso comportamento. O comportamento, ele é uma linguagem de algo que está dentro de nós. Então, nós precisamos muitas vezes, não, eu não penso isso, não, eu não sinto isso, não, mas você pode dizer isso e na tua prática, no teu comportamento está aparecendo haver um antagonismo. Está aparecendo outra coisa, outra realidade que precisa ser cuidada e tratada na cruz. Na cruz, minhas irmãs. Na cruz, confessada. Então, manter o coração limpo é viver uma postura de dependente de Deus, de arrependimento. Deus não espera perfeitos. Deus espera filhos que reconhecem de fato que são imperfeitos e precisam de um Salvador hoje, para hoje. E então nós precisamos lavar os nossos pés hoje. O que você caminhou, o que você fez nesse dia, o que mostrou no teu andar, o que você tem que apresentar diante de Deus. Não deixe se acumular. Manter o coração limpo não é fazer faxina, né? É limpar aquilo que sujou. Pensa na sua casa, né? A faxina primeira foi a primeira obra da cruz, né? Que redimiu o nosso espírito. Agora, dentro da nossa casa espiritual, a gente precisa pensar onde que eu tenho me sujado, onde que está contaminado, para que meu coração seja limpo. Porque eu quero ver a Deus. Como ver a Deus se você não tem uma postura, não anda em postura de humilhação, se reconhecendo como imperfeito, precisando de um Salvador, dependente de Deus e humilhado mesmo, sabe? Disposto a ser corrigido no amor do Pai, disposto a se submeter à correção de Deus. Nós precisamos, irmãos, precisamos viver dessa forma, né? Arrependidos. Quando o Senhor nos confrontar, e a verdade é sempre a verdade que vai nos libertar, é conhecendo essa verdade, a verdade que até falei no Restaurão no Altar, na live, essa verdade de João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer a verdade. A verdade de Jesus mas esse Jesus real para mim, dentro das minhas particularidades. Então, aquilo que se torna vivo dentro de mim, que é verdade, no pessoal, porque Deus é Deus pessoal. Então, quando nós levamos para o genérico, nós perdemos o contato. O contato, a conexão com quem nós somos, com o que nós pensamos, como estamos, né? Nós precisamos disso. Então, só vai ver Deus quem tem o coração limpo. Por quê? Porque está turvado. Se tiver sujo, se tiver ferido, sangrando, significa, não que você não é humano, nós somos humanos, mas por sermos humanos, nós nos ferimos, mas nós vamos para a cruz pedindo restauração. Vamos para a comunhão do corpo pedindo ajuda, encorajamento. Nós reconhecemos de fato que sozinhos não conseguimos. Então, isso é muito, muito importante. Manter a sua casa limpa, ver qual é a área que tem se sujado sempre, que comportamento aparece. É uma dica, né? Para você deixar a verdade confrontar você. E nós precisamos conhecer essa verdade pessoalmente. Amém, queridas? Porque um coração que não está limpo não consegue ver a Deus, por mais que queira, por mais que até deseje, mas a sujeira, o embaraço,
a poeira, o pecado, impede a visão. Então, muitas vezes não estão percebendo Deus, ouvindo Deus, vendo Deus, está tudo tão turvado, porque só um coração limpo pode vir a Deus. Significa que está acessível a nós. Podemos chegar diante do Salvador todos os dias e lavar os nossos pés, e purificar os nossos pés, os nossos atos. Amém, querido? Se estou ferido, eu vou para a cruz todos os dias até ser restaurado. Se estou em pecado, eu vou para a cruz e reconheço, Senhor, eu pequei, mas me perdoa, eu quero mudar de caminho. Aí tem arrependimento. Então, nós precisamos estar assim, com esse coração ensinável diante de Deus. E aí, nós vamos ler Mateus 15, 18, que diz o seguinte. Meu filhote está aqui perto, viu, gente? Estão ouvindo a vozinha dele. Aí, no Mateus 15, 18, diz o seguinte. Mas o que sai da boca vem do coração. Olha aí, boca. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias e tantas coisas mais, né, que esse texto vai falar muito mais. E são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Por quê? Porque Jesus é pego pelos fariseus nessa indagação, né, porque os discípulos não lavavam as mãos, né, porque era uma prática judaica. E o Senhor vai trazer um princípio e vai começar a quebrar paradigmas, né? E introduzir reino de Deus. E ele está dizendo, olha aqui, não é isso que purifica. Não são atos externos. São posturas interiores. Então, porque o que contamina o homem, na verdade, é aquilo que emerge de dentro dele. Porque se emergiu, ou seja, comportamento, significa que está dentro. E quando isso vem para fora, significa que tem uma área da nossa vida de iniquidade. Eu ministro isso também, iniquidades na sala da alma, né? Então, precisa ser desativada essas áreas, né? E a gente tem que descobrir em Deus quais são essas áreas ainda de iniquidades. Iniquidade é a fonte do pecado, não é a prática, não é o pecado em si, mas é a fonte, de onde sempre tem uma reincidência. Então, são áreas que têm que ser desativadas mesmo, confessadas e rompidas mesmo, até a quarta geração, né? E que são fontes de pecados repetitivos, né, nas famílias. Então, é isso que contamina. Quando eu trago à existência aquilo que está lá dentro, significa que lá dentro tem, né? Então, se eu, por exemplo, né, vamos pensar, alguém que vive na prática da reclamação, da maledicência, né, e vive nessa prática. Não estou falando que uma vez ou outra ela faz isso, né, uma vez ou outra nós iremos fazer, cair nisso, mas isso mostra a sedução do nosso coração, a cobiça do nosso coração. E o pecado encontra lugar, a tentação encontra lugar. Então, a gente precisa muito ter uma consciência ativa nessas coisas, com Deus, com o Espírito Santo mesmo. Ou, vigiando mesmo, o que tem saído da minha boca? Isso não é um ato religioso. Do tipo, não, eu não vou falar isso, eu não vou falar aquilo, embora isso por si só já seria um freio, mas é na reação que vai aparecer de fato aquilo que tem dentro de nós. O que saiu? Por exemplo, num comentário de alguém que fez uma conquista e de repente. Tô gravando. E de repente. Só um minutinho, gente. E de repente, você se viu indiferente à conquista, talvez, de um amigo, de alguém próximo, de um irmão. Você se mostrou alheio. Isso mostra alguma coisa, né? Ou às vezes uma fala de inveja, né? Porque alguém fez, conquistou. Então não tem uma palavra de alegria, de encorajamento, ou de
de unidade naquela alegria, né? Então, por essa prática, nós podemos observar coisas dentro do nosso coração. Então, se isso ainda reincide, se isso vem, precisa expor essa área para limpar realmente a fonte de onde nascem essas coisas, de onde a fonte da cobiça dentro de você, do nosso coração, dos nossos corações, amém, queridos? Então, porque é do coração, né? A gente conhece o coração, é psique, sentimentos, vontades, emoções, né? Então, é desse lugar que vertem os maus desígnios. Assim como também a fonte de vida, também é o lugar de morte, se a gente não tiver mantendo nosso coração limpo. Nós temos tudo disponível para ter o coração limpo, manter esse coração limpo. Amém, queridas? Então o que contamina o homem é o que sai. E porque o que sai denuncia o que está. O que sai denuncia o que está dentro. Por isso os nossos comportamentos eles vão revelar coisas que a alma vai esconder. Então a gente precisa dessa verdade. O que eu falo, como eu olho, o que eu pensei, como eu me manifestei, percebe? Tudo isso são comportamentos. E eles vão denunciar. Seja de omissão, seja de exposição, eles vão denunciar coisas do seu coração. E a gente precisa desse coração limpo e descontaminar o nosso coração, né? Porque o que contamina é aquilo que é o que sai da nossa boca. Porque quando sai, significa que a gente trouxe a luz, ativou uma iniquidade, né? E a gente precisa cuidar disso, gente. Precisamos olhar para as nossas práticas. E porque eu tô falando hoje disso, né? De manter um coração livre. Nós temos tudo para manter o coração livre quando nós reconhecemos de fato que precisamos de um Salvador hoje. Não só escatologicamente, mas nós precisamos hoje. Amém, queridas? E para nossa alma, o nosso espírito está redimido, restaurado, regenerado, mas a nossa alma ela está em processo de santificação. E é essa obra que está acontecendo agora. Já foi feita, mas a gente precisa ter uma parte nossa nesse processo aí, que é a obediência, que é a abertura de coração, né? É o quebrantar do coração, essa postura de humilhação. Então, e aí eu vou ler com vocês ainda Salmos 24:3, que diz o seguinte: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, mais uma vez, o Senhor falando, quem é que vai subir? Quem é que vai permanecer? Gente, permanência, talvez um dia eu fale só disso, de permanência. É uma coisa muito importante. Quem subirá e quem vai permanecer? Qual é o tipo, qual é o perfil que vai acessar esses lugares? Vai subir ao monte do Senhor e vai permanecer nos seus... Subir até fácil, vamos lá, subir. Eu tive um momento com Deus, uma canção me elevou, eu ouvi a palavra, fui edificado, subiu. Né? Mas quem há de permanecer nesse santo lugar? Porque uma coisa é um momento vivido, que não tem nada a ver com religiosidade, né? Nem práticas eclesiásticas, tem a ver com um relacionamento pessoal com Deus, íntimo, né? Então, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Permanecer é postura, permanecer é determinação, permanecer é maturidade. Significa que os obstáculos existem, as circunstâncias existem, mas eu não vou me demover desse lugar. Eu decido não me demover do santo lugar, desse lugar alcançado em Deus. Eu decido permanecer. Para permanecer, eu vou precisar renunciar, eu vou precisar viver uma vida de arrependimento, eu vou precisar cuidar do meu coração, conhecer as fraquezas do meu coração, montar guarda e sentinela naquelas áreas que são de tentações,
reconhecendo assim que sem Ele eu não vou conseguir, sem Deus eu não vou conseguir, então eu preciso me manter vigilante a respeito daquilo que eu vou selecionar para arquivar dentro de mim, para ser usado, né, no reino de Deus. Então, são decisões. Então, quem é esse perfil? Quem há de permanecer nesse santo lugar? Porque muitos sobem, mas poucos permanecem lá no santo lugar, né? Então, porque é uma parte nossa. E a obediência faz parte disso. Deus me deu uma palavra, me levou a um lugar nele. Isso não significa que vai ficar tudo em harmonia e perfeitamente, mas significa que essa é uma posição onde eu devo estar. E como manter essa posição? Aí você vai ver com Deus o que Ele vai te pedir. Amém? Então, quem vai permanecer? Aí Ele vai dizer o que é limpo de mãos. E mãos também falam de quê? De ações. Tem suas mãos limpas. O seu fazer é limpo. A sua prática é limpa, desinteresseira. Suas motivações são corretas, são em Deus. Não são para afirmação, não são para ser importante, né? São práticas de amor. Então, e o amor não é interesseiro. E puro de coração. Então, olha só o perfil. Quem é limpo de mãos, e manter-se limpo de mãos é viver uma vida de rendição ao Senhor, sempre passando por essa sonda, Senhor, qual a minha motivação para fazer isso, para fazer aquilo, por que eu estou fazendo isso? Amém, queridas? E puro de coração, ou seja, um coração que tem filtro, que o Espírito Santo filtra, tem acesso para filtrar, purificar, separar. A pureza fala disso, né? Separar as imperfeições, os detritos, né? Para deixar mais refinado possível. Então, eu preciso realmente do agir do Espírito do Santo Cordeiro para manter o meu coração puro e o que sair dele seja de fato puro, seja de fato genuíno, autêntico, não por quê. Então, e aí ele diz, limpo de mãos, puro de coração, olha aqui, que não entrega a sua alma à falsidade. Por que Davi fala disso, não é? Que não entrega, ele tem essa revelação do Senhor, ele tem essas perguntas diante do Senhor, e perguntas que no seu relacionamento pessoal com Deus, Deus vai trazendo, faz emergir as perguntas e também as respostas que vêm do trono. Então, que não entrega só uma falsidade, ou seja, uma alma que não entrega-se ao auto-engano, às maquiagens, mas é uma alma que entrega-se para a verdade, custe o que custar, doa o que doer, porque vai doer. Então, ele não vive entregando a sua alma para aquilo que é fake news no reino, sabe? Não digo nem no reino, porque no reino não tem fake news. Mas na religiosidade tem, na religião tem. Então, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, ou seja, intencionalmente vai jurar pelo mal, sabe? Dolosamente significa isso, intencionalidade mesmo do ato. Então, a gente precisa realmente sondar. A gente precisa olhar para o nosso coração com Deus, viu, gente? Sempre com o Espírito Santo, mas é uma postura. E é um lugar que você vai decidir viver. Eu quero viver livre, ter um coração livre, eu preciso disso. E aí eu vou ler Gálatas 5:1 para encerrar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor nos chamou para a liberdade. Toda a obra do Senhor foi para a liberdade. Liberdade tem a ver com amor. Nós não podemos ter liberdade sem amor. O amor é a medida. No amor há liberdade. Se não fosse assim, né, seria possessão. Então, a gente trataria as pessoas como objeto de uso, descartáveis. Mas o amor
Pelo contrário, ele dá liberdade. E nessa liberdade que de fato a gente consegue reconhecer e ver o amor das pessoas, né? Porque sem liberdade não existe amor. O outro vai estar comigo por quê? Porque se sente obrigado a, escravo de. Então, nós precisamos viver com o coração livre. E foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Então, ele significa viver no amor. Porque o amor sempre vai promover um ambiente de liberdade, de verdade, de expressão, de troca, de, de confronto, né? A gente precisa disso. O amor, ele promove o crescimento do outro. Enquanto o medo aprisiona, né? O amor lança fora todo o medo. Então, nós precisamos permanecer e pois, de novo a palavra permanecer, gente. Permanecer e pois firmes. Firmes no quê? Na liberdade que Cristo os libertou. Viva como justificado, viva como perdoado, viva como redimido, viva na identidade de filho, né? Então, viva nessa obra, viva no amor de Deus. Permanecei, pois, firmes. Olha o posicionamento de novo. Permaneça. Intencionalidade de atitude. Firme, permaneça firme. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, nós podemos, mesmo sendo redimidos no Espírito, nos submeter a jugo de escravidão. Por quê? Por não conhecer a verdade, por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra. Está nos submetendo a jugo de escravidão. Não posso, não pode, não faço isso, não faço aquilo, porque o pastor mandou, porque... Isso não é relacionamento com Deus. Né? O nosso relacionamento com Deus é pessoal. E precisamos olhar para isso sempre. Amém, queridos? Nós estamos no tempo da graça. O véu já foi rasgado. Existe um sumo sacerdote que já expiou os nossos pecados e nos deu acesso direto ao Pai. Nós podemos chegar diante dele todos os dias e manter o nosso coração limpo. Primeira coisa, deixe subir à sua consciência os atos errados. Os atos falhos, aquilo que é fraqueza, aquilo que é pecado, aquilo que é ferida. Deixa Deus mostrar, Senhor, me mostra. Eu preciso viver o coração puro porque eu preciso te ver. Eu quero te ver. Enquanto eu estiver com meu coração ocupado, amarrado, preso a uma mágoa, preso a uma dor, preso a uma raiva, um passado, preso, você não vai ver a Deus. É por isso que, embora seja para todos, nem todos chegam nesse lugar de contemplar, de ver a face de Deus, né? De quem subirá ao monte do Senhor e bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão, sim, porque o coração está livre, o coração está limpo, ou seja, é acessível, é ensinável. Deus tem acesso mesmo. E pode ministrar, porque é um coração ensinável. Então, queridas, eu vou deixar essa palavra com vocês, que o Senhor complete tudo aquilo que precisa, a obra que Ele tem feito nos nossos corações, possa seguir em postura, posicionamento, humildade, coração na cruz. Tem uma frase minha, quando eu ministro aula de ego na cruz, né? Ego na cruz, vida que flui. Tudo que é ego tem a ver com deformação de caráter, tem a ver com esse eu em evidência, né? Então, esse ego, esse eu, essa parte de nós que precisa diariamente do Espírito Santo e de morte, essa parte ela precisa de fato ser entregue para o Senhor todos os dias, até que. Então, porque ego na cruz é vida que flui, porque depois da morte existe ressurreição. Então, queridas, paz do Senhor, uma semana linda de Deus, abençoada, permaneçam firmes. Amém?